11 de setembro de 2023. Nós lembramos hoje de um dos mais tristes episódios produzidos pela maldade humana. E o terrorismo é assim, uma espécie de expressão amplificada de toda essa maldade humana extremada, movida a ódio, e que banaliza a vida, banaliza o ser humano em nome de ideologias fundamentalistas, em nome do extremismo religioso, que produz morte, que produz medo e que mostra todas as anomalias do caráter que preenchem a interioridade, que degradam a alma e que animalizam o ser. Isso é o terrorismo. E a gente lembra com muita tristeza desse episódio ocorrido há 22 anos atrás. E não são os erros, eu começo falando aqui, que não são os erros que ensinam a gente. É a pedagogia das soluções, dos acertos que verdadeiramente nos ensinam, né? É a forma como a gente levanta, como a gente suplanta as dificuldades, é o jeito como nós transformamos as tribulações, as dificuldades e os dramas da vida em novas práticas que alimentam a própria vida e o viver, e tudo isso numa sintonia fina com tudo aquilo que é bom, que é justo e que é íntegro. E com relação aos atentados terroristas do 11 de setembro, até hoje eu continuo assim, sem um entendimento, sem uma aceitação assim na mente, no coração, de tão absurdamente inimagináveis e inaceitáveis que foram aqueles ataques à humanidade e ao próprio ser humano, à própria vida humana. E eu estava revendo agora, né, a gente passa muitos programas, né, nesses dias, e revendo as imagens do 11 de setembro de 2001, revivendo esse filme de terror, né, desde aquele momento, às 8h46, eu morava em São Paulo nesse tempo, quando o avião da American Airlines se chocou contra a Torre Norte, né, do World Trade Center, e 17 minutos depois, às 9h03, o avião da United Airlines foi jogado pelos terroristas contra a Torre Sul. Eu fico aqui imaginando, né, qual é o limite da maldade humana. Vendo essas imagens, a gente se pergunta, qual é o limite da maldade humana? E eu percebo, meu querido, que não há uma conclusão precisa a essa interrogação. As cenas, elas estão muito vivas, assim, na mente, né, com profunda tristeza. E eu lembro que eu vi ao vivo e em cores vivas, com muita tristeza, com muita dor, a Torre Sul, que sofreu o segundo ataque. Ela foi atingida logo depois, né, não foi a primeira a ser atingida, desabando precisamente às 9h59, após arder em chamas por quase 1 hora, né? E a Torre Norte, que resistiu um pouco mais, a primeira que foi atingida, desabando como assim uma espécie de implosão às 10h28, após queimar por pouco mais de 1h30. E aquelas imagens que não saem da memória contam uma história até hoje, uma história triste, mas uma história que nós precisamos extrair lições profundas para as nossas vidas, para a vida da humanidade. E as condições de segurança, depois daquele evento, ganharam um fortíssimo aparato de cuidados, de estratégias preventivas de defesa. Porém, no que diz respeito aos valores humanos, eu vejo muito pouca mudança. Quase nada mudou no que concerne à maldade que permanece ao redor do mundo, com relação ao terrorismo e às práticas, nessas práticas de vida que tanto causa indignação às pessoas que amam a vida, né? E em 1995 eu tive assim o privilégio de subir pela primeira vez naquela torre lá, subir na Torre Sul do World Trade Center, e ver aquela torre caindo produziu em mim assim um sentimento de profunda dor. Não pela torre física meramente, apesar de ser um emblema, de ser um ícone, né, que foi para todos nós, que naquele momento estava desabando, mas sim, especialmente por saber das vidas que ruíram junto, nas vidas ceifadas em função da maldade humana. E naquele episódio foram quase 3.000 pessoas que perderam a vida para a maldade extravagante do terrorismo,
naquele 11 de setembro. E assim eu fico às vezes até fazendo paralelo com outros episódios. Por exemplo, saber que no nosso país, né, só no Brasil, nós tivemos aí tantas vidas perdidas para a pandemia e talvez o equivalente aí a mais de 200 vezes as vidas perdidas no atentado do 11 de setembro, e que uma grande parte dessas vidas foram perdidas por conta da maldade humana. Eu confesso aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a minha indignação por tantos que poderiam estar convivendo hoje com as suas famílias, se somente as práticas padrão tivessem sido adotadas aqui no Brasil, se o Brasil tivesse seguido apenas o que o mundo civilizado fez. Quantas pessoas não poderiam estar convivendo com as suas famílias? Agora, o mais triste é saber que a maldade que assassinou quase 3 mil seres humanos em 2001, uma espécie de ápice da maldade, continua nos tempos atuais ceifando vidas inocentes de uma forma criminosamente fria nos dias atuais, e assim segue caminhando essa humanidade desumanizada, sem consciência da essência que é a própria vida, a vida humana, o ser humano, a pessoa humana, e por isso torna-se imperiosamente necessária, meu irmão, minha irmã, a presença e a posição dos homens e de mulheres verdadeiramente de bem, eu repito, verdadeiramente de bem, que não aplaudem a maldade, que não alimentam a maldade, porque onde não há amor, verdade e justiça, meu irmão e minha irmã, não há nada, não tem nada, não existe mais nada. E se algo atenta contra a vida, merece de todos nós o repúdio e o nosso compromisso cada vez mais fortalecido em defesa da vida. E a única forma de se contrapor ao mal, meu amigo, creia nisso, é vivendo e exercendo o bem em amor e em justiça, em equidade de vida. E quando eu me refiro ao bem, eu faço isso a partir da consciência que nos inspira a vivermos as virtudes humanas do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, da bondade, da mansidão, da compaixão, do respeito mútuo, da equidade. E equidade significa amor e justiça ali juntos, caminhando lado a lado. E ao me referir à justiça, muito além das leis, eu faço isso sob a ótica das práticas de vida que ressignificam a própria vida, especialmente daqueles que padecem. É claro que essas práticas criminosas devem ser enfrentadas com a justiça que pune a maldade do crime. E é para isso que Deus constitui as autoridades. As autoridades são constituídas para a exaltação do bem e para a punição do mal de forma íntegra, honesta e essencialmente justa. É para isso que as autoridades existem. E, biblicamente, isso está muito claro, para exaltar o bem e para punir o mal. E quem pratica a maldade sem se constranger, demonstra um grave adoecimento da interioridade, da alma, e externa também a cauterização do ser e do coração, né? E diante de criaturas assim, a vida sempre estará sob risco. Porém, tão grave quanto a prática da maldade, meu amigo e minha amiga, é o aplauso à maldade, que potencializa o mal, que sempre atenta contra a vida e contra o ser humano. Pior do que a maldade é o aplauso ao mal. E a vida se impõe, meu amigo, minha amiga, se impõe como uma dádiva de Deus. A vida é dádiva de Deus. E o que torna indefensável toda e qualquer prática que atente contra a vida e contra a nossa ser-humanidade deve preencher todos os espaços dessa vida para que a maldade jamais prospere, para o fluir da vida e para vivermos uns com os outros as virtudes do bem, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. E eu pessoalmente assim entendo, penso, que nós precisamos refletir, meu amigo, minha amiga, sobre equidade, que é diferente de igualdade. A equidade é a consciência de que nós somos diferentes, mas que nós podemos viver pacificamente em respeito às nossas diferenças.
O movimento da vida acontece nas nossas diferenças, nos gradientes da própria vida. A energia pressupõe dois polos, o polo negativo, o polo positivo. A correnteza de um rio se dá porque existe um lugar alto e um lugar baixo, por isso que o rio corre. Os ventos surgem nas diferenças das pressões atmosféricas, a alta pressão, baixa pressão, nas áreas de alta pressão e de baixa pressão. E, portanto, a vida acontece mesmo, é no movimento das diferenças, que produz a energia, que produz o fluxo, que produz a própria vida. E assim a gente precisa de maturidade e de transformação da nossa consciência, do nosso entendimento, para percebermos e para discernirmos que somos diferentes, de que não precisamos ser iguais, que podemos sim ser diferentes no fluxo da vida, mas nós precisamos aprender sobre equidade para seguirmos o movimento da vida em amor, em graça, em justiça e em respeito mútuo, para cumprirmos o propósito para o qual Deus criou todos nós, que é a comum união, a comunhão uns com os outros, uns pelos outros, enquanto filhos semelhantes ao nosso Pai, vivendo as suas virtudes para a exclusiva glória dele. Queridos, dramas e tragédias como a do 11 de setembro deveriam nos ensinar muito mais, para produzir em nós a maturidade que agrega, digamos assim, a equidade nas nossas vidas e que também pode transformar a vida e o ato de viver numa celebração, numa contemplação à existência, para que a gente possa viver essa paz, a alegria completa e a esperança que não nos engana, acima e a despeito de quaisquer circunstâncias ou contingências desta vida. E lembrar dessas cenas, dessas imagens, para que a gente nunca mais veja, né, para que nada aconteça parecido com isso, né, para que nunca mais isso volte a acontecer, para que nós possamos ser agentes promotores de uma cultura de paz, para nós entendermos que a paz que nós recebemos de Deus é para nós vivermos essa paz acima e apesar das circunstâncias, mas para que também nós nos transformemos em agentes promotores de uma cultura de paz, no nosso entorno, no nosso meio, nos espaços da vida que nós ocupamos. A paz pressupõe corações amenos, cheios das virtudes que procedem de Deus para a nossa vida, para vivermos essa paz, para compartilharmos essa paz e para sermos transformados, todos nós, em agentes promotores de uma cultura de paz. Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Abraço com a minha alma. Até a próxima.